E sabe, Martin, nós sempre tentamos aqui correlacionar os eventos mundiais com o cenário bíblico. E o cenário bíblico é sublime. Então precisamos fazer isso mais uma vez. Precisamos orientar nossas mentes em relação ao ponto em que estamos no decorrer da história. E o que acontece é que uma coisa acontece aqui, outra acontece aqui e ali, e essas coisas parecem que não faz sentido, não é? Parecem que estão desconectadas, mas no final das contas, tudo isso aí está vinculado, e é a Bíblia que é o catalisador que você usa para ver como tudo isso está interconectado. Sim. É como se ela fosse a planta do projeto. O título do episódio de hoje é A Economia de Francisco, parte 1. Os resultados da guerra. E não se trata de uma guerra qualquer, pois há uma guerra específica ocorrendo agora mesmo. E o tempo em que essa guerra começou é bastante interessante, pois ela teve início logo após uma crise de saúde em nosso planeta. E essa guerra acaba expondo, e eu digo expondo com grandes aspas, problemas econômicos, problemas financeiros em particular, problemas nas linhas de abastecimento e tudo mais que precisa ser retificado se quisermos recomeçar a ordem econômica, social e religiosa do mundo. É mesmo. Se você quiser ter uma nova ordem, esse daqui é o cenário perfeito. Sim. E Martin, peguemos o bom livro. Vamos abri-lo em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, é um capítulo fascinante. Ele anuncia o tom dos eventos que estão no coração do livro de Apocalipse. No capítulo 10, nós temos a abertura do rolo selado, que obviamente é uma referência ao livro de Daniel, pois ele é o único rolo selado da Bíblia. E precisamos ser consistentes, não é? Em outras palavras, trata-se da abertura do rolo, que abriria o nosso entendimento aos eventos proféticos dos últimos dias. Mas antes de lermos, eu gostaria de dizer que os últimos dias, o tempo do fim, de acordo com o livro de Daniel, começaria ao final dos 1260 anos. O que aconteceu em 1798, certo? E o que aconteceu em 1798? Em 1798, a besta recebeu a ferida mortal. Ou seja, ela perdeu o seu status político. Isto ocorreu quando Roma perdeu o seu poder político e os estados papais foram retirados para se tornarem estados seculares. O Papa foi aprisionado e o poder político, veja, não estamos falando poder religioso, estamos dizendo que o seu poder político foi retirado. Mas o livro de Apocalipse nos diz que este poder seria restaurado. E isso levaria um tempo. Levaria um tempo até que esse poder fosse restaurado. Mas, eventualmente, assim como aconteceu na Idade Média, quando os reinos do mundo deram seu poder à besta, quando a restauração for completada, os reis do mundo vão novamente dar o seu poder à besta. Mas antes que isso aconteça, antes acontecerão algumas atividades por baixo dos panos. Vamos a Apocalipse, capítulo 11. Ali nós lemos a respeito do conflito entre este poder e a palavra de Deus. Nós não faremos um estudo profundo sobre o capítulo 11 agora, nós apenas destacaremos alguns pontos. Basicamente, vemos ali uma guerra contra a palavra de Deus. É disso que se trata o capítulo. Vemos a introdução de novas filosofias no mundo, como a filosofia da Revolução Francesa, que prometia a libertação de qualquer forma de opressão.
e que também prometia a fraternidade. Olha que interessante. Amor fraternal. Amor fraternal. Ou seja, o que vemos aqui é uma filosofia incorporada em um sistema político, ou seja, uma besta, e que eventualmente permearia todo o planeta, e que finalmente culminará com os reis desse mundo dando seu poder à besta. Quando lemos aqui que essa guerra contra a palavra de Deus culminaria com a palavra de Deus basicamente sendo erradicada, porém ela ressuscitaria. E então todo mundo teria a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Foi neste período que as sociedades bíblicas foram formadas e a palavra de Deus foi levada por todo mundo. Mas este poder, que é inimigo de Deus, trabalha nas trevas. Nós leremos a partir do verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, ele se refere aqui às duas testemunhas que representam o Antigo e o Novo Testamento. Então a besta, que emerge do fundo do abismo, fará guerra contra elas, e as vencerá e matará. Ou seja, isto é uma guerra contra a palavra de Deus. E esta guerra é liderada por um poder representado pela besta. A besta representa um poder político que surge das profundezas do abismo, que na Bíblia é a palavra abusos, ou também pode ser compreendido como sepultura. Então, este poder que recebeu a ferida mortal ressuscitaria. E com a sua filosofia, este poder fará guerra contra o povo de Deus e contra a palavra de Deus. E como nós já vimos nos últimos 2 episódios do E aí, Professor, este ataque contra a palavra também tem infiltrado e modificado a verdadeira palavra. Sabe, se eu puder usar esse termo, é um ataque total. É isso que é. Mas, enfim, uma vez que essa besta haja ressuscitado com a sua filosofia e, basicamente, em trevas, conquistar o pensamento do mundo, ao submergir o planeta na sua filosofia, então, no capítulo 12, somos apresentados ao poder contra o qual esta besta entra em conflito. E este poder, que representa Deus, é a sua igreja. E então ele faz uma breve descrição da igreja de Deus ao longo da história, inclusive no tempo em que esta profetizou vestida de pano de saco ao longo dos 1260 dias, ou melhor, anos, da supremacia papal. E então ele nos diz que, finalmente, haveria um conflito entre esses poderes do mal, que por sua vez são nutridos pelo dragão. E no verso 17 lemos que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, o povo de Deus. Então tivemos o surgimento dessa filosofia, culminando em um sistema político. E sabemos que Roma recebeu novamente o seu poder político em 1929, quando Mussolini devolveu uma porção pequena e simbólica do Estado papal. E em Apocalipse capítulo 13, lemos a respeito da história dessa besta. Lá é dito que ela perseguiu os santos, etc. Ele faz uma descrição dela que basicamente é um conglomerado do que está escrito em Daniel capítulo 7. É mesmo. Porém, ela ainda não tem o poder político completo, já que os reis do mundo ainda não lhe devolveram esse poder. Mas ela trabalha nas trevas. Essa besta que surgiu das profundezas do abismo. E a Bíblia nos diz que essa besta tem um representante que fala em nome dela, de forma que pareça que não é ele,
mas que, na verdade, por trás das cortinas, o é. Ele é a segunda besta de Apocalipse 13. Sim. Então, essa segunda besta faz a favor da primeira tudo aquilo que esta podia fazer abertamente antes de receber a ferida mortal. Portanto, essa história dramática nos fala a respeito desse específico inimigo de Deus. Ou seja, ele era, mas após receber a ferida mortal já não era mais. Ou pelo menos parecia não ser. Parecia ter recebido uma ferida mortal. Na verdade, foi uma ferida de contrafação, mas ela pareceu ter sido ferida. Nesta fase, ela não era, mas então ela ressurge e passa mais uma vez a ser. Em Apocalipse capítulo 14, lemos a respeito do conflito entre esta mulher, do capítulo 12, a verdadeira igreja de Deus, a igreja remanescente, e este sistema. E qual seria a mensagem final de advertência, que está lá no capítulo 14, nas 3 mensagens angélicas. E então, o resultado disso encontramos no capítulo 15 e 16. Vemos o que acontece no final dessa mensagem. A vinda das pragas, etc. E agora chegamos na seção escatológica. Nós já dissemos no estudo anterior que o livro de Apocalipse foi escrito numa estrutura quiasmática, então às vezes a sequência é de trás para frente. O Apocalipse 17 e 18 parecem fora de ordem, porque há coisas no capítulo 18 que ocorreram antes do capítulo 17. Então devemos considerar isso. Mas não vamos fazer um estudo detalhado hoje. Queremos nos concentrar neste estudo em particular, sobre o que acontece em Apocalipse capítulo 17. Muito bem. Neste estudo, vamos considerar o grande julgamento da grande prostituta. E isso nos diz que esse sistema prostituído, que também é uma besta, ou seja, um poder político, é, na verdade, o poder condutor de Babilônia. Então, lemos em capítulo 17, verso 5. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Muito bem. Então, ela é a mãe de todas as prostitutas da terra. E todas elas juntas são chamadas de Babilônia. Na Bíblia, uma prostituta é símbolo de uma igreja, ou um sistema religioso, que está em apostasia no que se refere a Deus. Mas a grande prostituta é a mãe de todas elas. Isso nos diz, então, que em todo o concílio ecumênico, o movimento de unidade religiosa de qualquer tipo, sempre haverá uma figura-mãe. E esta também é representada por uma besta, já que também é um poder político. É assim que eles estão unidos. E também lemos sobre alguns detalhes sobre essa mulher. Ela estava bêbada com o sangue dos santos, o que nos leva de volta ao chifre pequeno de Daniel 7, e então deveria ser claríssimo a nós de quem estamos falando aqui. Correto. Ela também se assenta em 7 montes, que é uma... É bem descritivo. Uma dica muito evidente. E agora nós vamos para o tempo em que ela já passou da fase em que era, que não era e que será novamente. Correto? Na verdade, nós vemos isso lá no verso 10. Lá está escrito o seguinte: e são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Veja, nosso objetivo hoje não é estudar essa sequência. Há outros estudos que tratam disso especificamente. Mas no verso 11 diz que a besta, ou seja, o poder político, que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Esta é uma curta descrição da história da besta. Ela era uma besta,
Ou seja, ela exerceu o poder político entre os reis da terra, mas então ela deixou de ser, ou seja, quando sofreu a ferida mortal. Mas então ela ressurge, saindo das profundezas do abismo, e vai fazer guerra contra a palavra de Deus e contra o povo de Deus, como lemos no capítulo 12, e fala especificamente do remanescente. Sim. A mensagem deles é então anunciada, e agora então acompanharemos o restante na tela. Apenas para contextualizar o que está acontecendo. Vamos continuar do verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas que receberão o poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Este é um verso bastante interessante, porque se ainda não receberam o poder, isto quer dizer que algum poder eles devem ter, do contrário não seriam reis. Mas ao mesmo tempo não estão exercendo esse poder com a besta. Somente quando estiverem em harmonia total com a besta é que haverá um poder legitimado. Você se lembra de quando falamos sobre Jeú, que usava o chapéu frígio? Ele era submisso a Salmanasar e tinha poder para governar juntamente com Salmanasar. É claro, como uma pessoa livre, porém submissa a certas leis e regulamentos. Mas o que são os 10 chifres? Nós já vimos que, segundo a Bíblia, o poder europeu é conhecido como os 10 chifres. Nós já mostramos isso aqui. Agora, se este verso está se referindo a todos os poderes que surgiram a partir deles, ou se está se referindo à divisão do mundo em 10 regiões, isso é irrelevante.